O incidente da Floresta Rendlesham, também conhecido como Incidente Benchwarrer, ocorreu em dezembro de 1980 na Floresta Rendlesham em Suffolk, no leste da Inglaterra. A história do incidente começou na noite de 26 para 27 de dezembro de 1980, quando soldados da base militar dos Estados Unidos em Rendlesham notaram fenômenos incomuns na floresta. Eles haviam aumentado a segurança naquela noite devido a uma suposta ameaça da União Soviética. Segundo diversas versões, os militares foram enviados em busca de um caçador desaparecido ou teriam notado uma luz forte na floresta ao retornar à base após realizar atividades de treinamento. Quando os soldados chegaram na floresta, notaram um estranho objeto em forma de triângulo acima das árvores e emitindo uma luz brilhante. Além disso, havia um forte cheiro de queimado na floresta. Ao ver aquilo, um dos soldados, chamado Jim Penniston, decidiu se aproximar do objeto, mas quando chegou a cerca de 50 metros dele, sua lanterna e rádio pararam de funcionar e ele viu algumas criaturas estranhas ao redor do objeto. Essas criaturas faziam sons estranhos, que ele descreveu como corações batendo ou uma máquina funcionando. Ele os descreveu como criaturas cinzentas com grandes olhos negros e cabeças enormes. As criaturas se moviam rápido e silenciosamente, e uma delas, segundo Penniston, até o tocou. Logo depois, os soldados ouviram um barulho alto e notaram que o OVNI voou para o céu em grande velocidade. Os militares deixaram rapidamente o local e retornaram à base, onde relataram o ocorrido. Poucas horas depois, os soldados voltaram à floresta com um novo grupo para continuar a investigação, mas não encontraram nada que fosse anormal. Alguns deles, aqueles que disseram ter visto as criaturas estranhas ao redor do OVNI, os descreveram como pequenas criaturas humanoides com olhos grandes e orelhas pontudas. Outros alegaram que viram algo que parecia ser uma grande aranha preta ou besouros. Alguns militares alegaram também que as criaturas usavam um traje espacial de metal, enquanto outros alegaram que elas usavam o que pareciam ser macacões brancos. Já no dia seguinte, após o primeiro avistamento na Floresta Rendlesham, os militares decidiram regressar à floresta para continuar a investigar o incidente. Eles notaram que algumas árvores foram danificadas e marcas estranhas foram deixadas no chão. Porém, ao se aproximarem do local onde foram vistas as estranhas luzes, descobriram um grande buraco no solo, com cerca de 3 metros de diâmetro e cerca de 1,5 metro de profundidade. Dentro do buraco, havia uma substância brilhante, que alguns soldados descreveram como um líquido metálico ou lava. Outras crateras foram encontradas no entorno, mas na maioria das vezes eram pequenas e sem essa substância luminosa. Os militares coletaram amostras do solo e outros materiais para pesquisas futuras, mas os resultados desses estudos nunca foram publicados. Nos dias seguintes, eles continuaram a notar fenômenos estranhos na floresta, mas o incidente nunca foi explicado oficialmente. Desde então, o incidente da Floresta Rendlesham tornou-se um dos casos mais famosos e duradouros na história dos OVNIs, e continua a ser objeto de controvérsia e debate na comunidade científica em geral. Várias investigações foram realizadas desde o incidente. Imediatamente após o ocorrido, o comandante da base militar Bentwater organizou uma investigação interna para apurar o que aconteceu na floresta. Posteriormente, as investigações foram realizadas por organizações civil, jornalistas e investigadores independentes. Algumas das investigações concluíram que o incidente da Floresta Rendlesham foi obviamente um contato com extraterrestres, enquanto outras pessoas acreditam que aquilo foi um caso de pânico e alucinação em massa, causada pela imaginação e estresse emocional dos militares, que aguardavam um ataque da União Soviética. Já os pesquisadores de OVNIs acreditam que o que aconteceu ali estava relacionado a outros incidentes famosos de OVNIs, como o incidente Roswell, que aconteceu em 1947, ou o incidente de Betty e Barney Hill, em 1961, quando esse casal de americanos alegou terem sido abduzidos. Eles acreditam que todos esses casos indicam que a Terra está sendo visitada por seres alienígenas inteligentes. Atualmente, existem muitas teorias e hipóteses sobre o que aconteceu na fatídica noite de 26 para 27 de dezembro de 1980.
mas ainda não há uma explicação oficial. O incidente continua a ser um dos fenômenos mais misteriosos e estudados da história dos OVNIs. Os mistérios que cercam o incidente da Floresta Rendlesham incluem os seguintes fatores. O incidente durou vários dias, começando em 26 de dezembro de 1980 e continuando até o início de janeiro de 1981. Alguns militares também alegaram que viram não apenas OVNIs e estranhos objetos luminosos, mas também ouviram sons e vozes estranhas. Posteriormente também foram encontradas pegadas no solo e danos em árvores que poderiam ser associados à presença de um objeto que não foi identificado. Por isso, o incidente da Floresta Rendlesham é um dos casos mais famosos da história dos OVNIs, e é frequentemente mencionado nesse meio e nos círculos de teóricos da conspiração. Embora os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido nunca tenham reconhecido o incidente oficialmente, foram divulgados documentos em 2018 que sugerem que o governo do Reino Unido estava preocupado com o caso e estava conduzindo suas próprias investigações. Além disso, um dos militares, o Jim Penniston, que citei anteriormente, afirma categoricamente que esteve perto do objeto e até tocou sua superfície, além de ter visto as criaturas. Alguns pesquisadores sugerem também que o caso estaria relacionado a outro incidente que ocorreu durante o mesmo período, porém do outro lado do Reino Unido, em Londres. Os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido em si afirmam que esses fenômenos não estão relacionados com alienígenas, mas sim são alucinações ou fenômenos naturais normais, como meteoros e estrelas. Existem muitos documentos relacionados ao caso que são completamente restritos. Durante a investigação em 1980 foram elaborados vários relatórios que, segundo algumas fontes, continham informações sobre os aspectos técnicos do ocorrido e suas consequências. No entanto, estes relatórios foram declarados secretos e não foram publicados oficialmente na íntegra. Existem também muitos outros documentos relacionados ao estudo de OVNIs e outros fenômenos que também são secretos ou restritos. Alguns desses foram parcialmente liberados nos últimos anos, graças aos esforços dos investigadores e do público, mas muitos deles permanecem inacessíveis. No geral, os documentos secretos relacionados com o incidente da Floresta Rendlesham e outros incidentes com OVNIs continuam a atrair o interesse de investigadores e do público em todo o mundo, e muitas pessoas esperam que esses documentos sejam completamente disponibilizados ao público no futuro. Mas você, o que acha que aconteceu? Foi uma histeria coletiva que os militares sofreram, ou de fato eles tiveram contato com algo que não era desse planeta? Deixa aí sua opinião nos comentários.